O grande problema do ser humano é que ele se encontra perdido nos dias atuais, tanto no seu mundo externo como dentro de si mesmo. E é por isso que o ser humano sofre. Um ser perdido não se encontra e um ser perdido também não consegue se realizar. E é por isso que o ser humano precisa se conhecer. Ele precisa praticar o autoconhecimento para que possa se sentir preenchido e possa se encontrar nesta vida. Mas daí você poderia me perguntar logo: o que fazer para se conhecer? O que fazer para alcançar o autoconhecimento? Como alcançar o autoconhecimento? Ora, não é algo tão difícil assim. Eu poderia dizer para você que é muito mais fácil e simples do que se possa imaginar. Mas o problema é que o ser humano se tornou um ser complexo demais. O ser humano, ele já não vê graça nas coisas simples da vida. Tudo para o ser humano nos dias atuais precisa ser megalomaníaco para chamar a sua atenção. E o autoconhecimento não é algo megalomaníaco, é algo que se pratica dentro de si mesmo, no silêncio interior, na paz interna. Não é algo que se procura no mundo externo, nos modismos, no consumismo, nas drogas, nas diversões baratas, nos movimentos sociais, ou em todas estas coisas que exorbitam no mundo atual. O autoconhecimento é algo que se procura no silêncio interior, naqueles momentos reservados em que o ser humano está consigo mesmo. E é por isso que o indivíduo precisa reservar alguns momentos para ele próprio. Se ele não reservar momentos para si, se ele não guardar determinados momentos para meditar um pouco, para pensar sobre o sentido da vida, o ser humano realmente não vai se conhecer e vai se tornar uma criatura cada vez mais estranha para si mesmo. Então, o ser humano, ele precisa, para se conhecer, promover uma tomada de consciência e ter uma atitude que é a seguinte: é querer se conhecer. Se o ser humano não querer se conhecer, ele jamais haverá de alcançar este objetivo. E para se conhecer é preciso se afastar um pouco da correria do mundo, reservar um tempo para si mesmo e promover um trabalho interior consigo mesmo, com os seus pensamentos e principalmente com os seus sentimentos. É identificando os verdadeiros sentimentos e os seus pensamentos que o ser humano vai se conhecendo, porque o autoconhecimento é um processo que se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso que as pessoas procuram hoje no mundo externo, na correria, nas drogas, nas diversões baratas, nos movimentos sociais, em toda esta correria desenfreada, não é o autoconhecimento e não é a verdade em si mesma. Tudo isso são passatempos banais, passatempos baratos e que não acrescentam nada à vida do ser humano. Somente aquilo que ele encontra dentro de si mesmo é que soma algo em sua existência. E para isso é preciso realmente reservar um tempo. Querer se conhecer é não ter medo de si próprio, porque muitas pessoas têm medo do que elas encontram dentro delas mesmas. Então elas fogem de si, se afundando e se afogando no meio da correria do mundo. Muitos seres humanos têm medo de ser indivíduos e é por isso que eles se tornam seres de rebanho. Passam a caminhar e andar apenas em grupo e acreditam que o grupo possa satisfazer as suas verdadeiras vontades. Antes de ser um animal social, como já disse Aristóteles, o ser humano é um indivíduo. E um indivíduo ele precisa promover um acerto de contas consigo mesmo para alcançar a sua paz interior, para depois sim ser
um animal social. De nada adianta querer ser um animal social, andar em grupo, andar em rebanhos, se primeiro o ser humano não promove um acerto de contas consigo mesmo e se conhece para então poder tomar as atitudes e as decisões corretas, pois quem não se conhece também não pode promover as escolhas certas, tende a promover escolhas erradas e com isso se frustra e se decepciona. Então o autoconhecimento, ele vem de uma tomada de consciência, de uma atitude, que ao ser humano se afastar um pouco da correria externa, dos grupos, dos rebanhos, dos modismos e reservar um tempo para si, para que possa ouvir dentro de si mesmo as suas reais necessidades. É preciso meditar um pouco, em silêncio, ouvir uma música silenciosa e ouvir as respostas que nós temos dentro de nós mesmos. Porque a meditação é ouvir o que nós temos dentro de nós. Quando o ser humano está inserido na correria do mundo externo, ele não ouve o que tem dentro de si. Ouve apenas o que os outros dizem para ele, o que a correria externa traz até aos seus ouvidos e os seus olhos, mas não o que existe no seu mundo interior. E se o ser humano não identifica o que tem no seu mundo interior, ele também não vai se conhecer, não vai se tornar uma criatura forte, autônoma, independente e também não será capaz de tomar as decisões que são as corretas para ele, pois é preciso se conhecer para tomar as decisões corretas. Então, o autoconhecimento, ele vem quando o ser humano começa a ficar consigo mesmo, quando ele reserva determinados momentos para ficar em paz com ele próprio, pois as pessoas estão sempre conectadas com o mundo externo, seja no celular, seja no computador, seja lendo mensagens, pesquisando coisas na internet, na maior parte dos casos, coisas fúteis, coisas que não somam nada e não agregam nada ao ser humano. Então, nisso realmente ele não pode se conhecer. Ele não consegue se conhecer enquanto estiver inserido nesta correria sem sentido que marca o mundo atual. Então é preciso se distanciar um pouco disso, reservar determinados momentos para si e ouvir o que existe dentro de nós mesmos. É preciso meditar um pouco. Orar é quando nós oramos do fundo do coração, pedindo ajuda para Deus, que nós também nos conhecemos, porque as orações elas não servem apenas para pedir ajuda a Deus, mas também para nós nos conhecermos melhor, pois se nós não conhecemos, nós também não temos como identificar as nossas verdadeiras vontades e também não temos como pedir para Deus o que nós realmente precisamos para alcançar a felicidade. Então, o autoconhecimento ele depende de uma tomada de consciência, ele depende de um certo afastamento da correria do mundo externo e reservar um tempo para si mesmo, onde se fica em silêncio e se pode ouvir dentro de si mesmo o que é necessário para crescer e evoluir nesta vida. É em silêncio que o ser humano se conhece e para isso precisa reservar um tempo para se conhecer. Quem não reserva este tempo não se conhece e também não se capacita a tomar as decisões corretas nesta vida. Certo? Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente.